Graça e paz. Deus abençoe a todos. Somente Deus, somente Deus conhece o que ele determinou para cada um de nós. É exatamente isso que Deus está dizendo aos judeus do cativeiro babilônico. Deus está dizendo para aquelas pessoas que não são os profetas de ocasião, que sabem a verdade ou que sabem o que está acontecendo. Quem sabe todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Jeremias diz o seguinte: porquanto somente Deus. Né? A palavra foi dirigida a Jeremias e Jeremias a encaminhou ao povo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Graças a Deus pela sua palavra. Porquanto somente Deus conhece os planos que ele determinou para a vida de cada um de nós. Só essa palavra aí, só essa palavra, em tempos mais fervorosos, já seria motivos para o povo se levantar e glorificar a Deus por um bom tempo, tá? Somente Deus e mais ninguém. Se está escrito que é somente Deus, fica em paz, descansa, descansa em Deus. Ao invés de fugir dele, ao invés de procurar respostas, ao invés de procurar aí vislumbres, visões ou sonhações, ou seja lá o que for, ao invés de procurar alguma antecipação em relação ao que virá, cola em Deus, fica junto de Deus. Coloque a sua vida em conformidade com a palavra dele, porque ele sabe, unicamente ele sabe o que ele propôs. E ele está disposto a realizar nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, absolutamente tudo o que ele propôs, tudo o que foi proposto. Ao invés de um caminho de especulação, ao invés de um caminho de questionamentos sobre eventos, sobre momentos, sobre ocasiões, sobre o futuro próximo ou futuro distante, Deus está convidando o seu povo para a comunhão, para a adoração, para a aproximação. É um convite ao arrependimento. Jeremias está ligado, aliás, todo o texto profético, os comentaristas, os estudiosos, estabelecem, via de regra, uma relação com algum salmo. Tá? Você pode ver aí na metodologia, na arte, na prática, em algumas cerimônias, alguns ritos de algumas igrejas são muito cerimoniais. Via de regra, o conhecimento do plano e do propósito de Deus deve ter como resposta o louvor e a adoração. Por isso, a palavra profética, invariavelmente, ela é seguida de um salmo, de uma expressão de louvor e de uma expressão de adoração. Aclamai a Deus toda a terra, é o salmo de número 66. Ao regente do coro, um salmo para cantar. Mas todo salmo não é para cantar? É, mas alguns salmos são elaborados de tal maneira que eles são um convite a um canto da congregação. Aqui há um solista, há um coro e há um convite a que toda a congregação participe. Toda a congregação também pode participar, ou seja, o solista, ele provoca, o coral responde e a congregação participa. Então há todo um envolvimento. As igrejas faziam isso às vezes, né? Hoje a maioria das igrejas tem um grupo específico aí para a parte da louvação, os cantos, os músicos. Mas no templo também havia. No templo também havia. E no templo tudo tem um propósito estabelecido. O louvor, a adoração é parte da instrução. O louvor, a adoração é também uma ferramenta
para incutir na consciência das pessoas, no coração das pessoas, a verdade, que é nosso dever, é o dever de toda a terra, de toda a criação, entoar louvores ao Deus Todo-Poderoso. Então, ao sabermos que somente Deus tem conhecimento do que Ele determinou, do que Ele planejou para as nossas vidas automaticamente devem ser lembradas. Nós devemos ser lembrados de que a nossa responsabilidade é responder a essa verdade com o louvor devido a Deus, com a adoração devida a Deus, com uma expressão de confiança, de satisfação, uma alegria intensa. No caso de Jeremias aqui, não só ele estava passando por tribulações, não só a cidade de Jerusalém estava passando por tribulações, mas também os exilados na Babilônia. Toda a terra estava passando por momentos de tribulação. Toda a vida estava passando por momentos de angústia, um desespero, uma inquietação. Tudo isso deve ser motivo para nos lembrarmos de que nada disso, nem as guerras, nem a fome, nem a morte, nem as perdas, podem nos separar do amor de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Não há criatura neste mundo, não há criatura nesta vida ou fora desta vida que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Há quem vá se debruçar em especulações filosóficas, teológicas, mas o fiel é convocado automaticamente a louvar a Deus, a adorar a Deus. Porque a nossa compreensão sempre será limitada. E alimentar a aflição com inquietação não é saudável, não é inteligente. A adoração a Deus faz bem à saúde. O louvor a Deus faz bem para a nossa alma. Na adoração, nós encontramos ou nós reencontramos a paz, o Deus de paz. Aquela mesma paz que a Bíblia declara que transcende o entendimento, que está além da circunstância, das razões e dos motivos. Por que eu estou em paz? Eu estou no exílio. Eu estou em paz porque eu estou no exílio. O exílio é exatamente o lugar que Deus queria que eu estivesse nesse momento. É o lugar certo. Estavam a centenas de quilômetros da terra natal. Uma língua diferente, um ambiente completamente diferente, novo, pessoas completamente diferentes, afrontas, ofensas, humilhações e coisas do gênero. Mas era o lugar preparado por Deus para a preservação da vida e a preparação para algo novo, para algo maior. Os judeus que regressaram do cativeiro, ou o judaísmo que regressou do cativeiro babilônico, porque muitos morreram, mas lá viveram, ouviram a palavra de Deus. Tiveram filhos, tiveram netos, criaram as suas famílias, mantiveram vivas as suas tradições, a sua fé. Esses judeus que regressaram do cativeiro estabeleceram, não sem dificuldade, mas estabeleceram na terra de Israel um judaísmo muito mais firmado na palavra de Deus. Vidas firmadas e sustentadas, edificadas na palavra de Deus, sempre foi, é e será o plano do Todo-Poderoso Deus. Povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar seu louvor. O que o salmista está aqui propondo é algo que somente a alma, o espírito de alguém conduzido pelo Espírito de Deus é capaz de propor. Esse salmo, certamente um dos salmos de Davi, nós sabemos que ele reflete uma vida com todas as inquietações que uma vida humana podia ter sofrido naqueles dias, que não são muito diferentes das inquietações de hoje. O que difere é, no mundo de hoje, sociedades mais organizadas, mais estabilizadas, né?
pode-se ter uma confiança maior, muito maior na justiça do que há alguns milhares de anos atrás. Nós estamos, salvo situações de extrema exceção, nós estamos mais livres para a vida religiosa. Desfrutamos de mais liberdade para a adoração a Deus, para usufruirmos da confiança em Deus, principalmente da segurança compartilhada que existe nas sociedades modernas. E olha que as facilidades que a humanidade dispõe nos dias de hoje não tem resultado numa adoração mais intensa do que o foi a vida do rei Davi. Mesmo em meio a todas as tribulações, angústias, perseguição mesmo, tá? É a perseguição para matar, para cortar a cabeça dele. Muito embora algumas vezes o que afligia era a maldade, né? A maledicência das pessoas. Mas a perseguição era literal mesmo, não era perseguição para alcançar, era perseguição para tirar a vida. E mesmo sem desfrutar da possibilidade de recorrer a algum tribunal, ao rei ou quem quer que fosse, porque o rei era o principal perseguidor de Davi, ele encontrou momentos para refletir sobre a fidelidade e a bondade de Deus, a ponto de que este salmo, assim composto, ele é um convite à humanidade para que a terra se torne como o céu, um ambiente de permanente adoração a Deus. Olha que a vida do sujeito sempre foi sinônimo de tribulação. Foi uma vida vitoriosa. Só pode ter sido uma vida vitoriosa porque as batalhas sempre estiveram presentes, as lutas eram constantes, a tribulação era a rotina. O pacífico foi o Salomão, e toda a paz da qual ele desfrutou não resultou em coisa boa, né? Não acabou bem, não acabou bem. Às vezes uma vida poupada nem sempre é o melhor para aquela pessoa. O caráter de Davi foi moldado aqui a ferro, a fogo, no calor da batalha. Ele começou jovem e prosseguiu até onde conseguiu, até onde as suas forças o sustentaram. Quando as suas forças falharam, quando a sua mente falhou, quando a sua integridade falhou, ele foi conduzido além, adiante, pela fidelidade de Deus. Davi viveu o suficiente para experimentar que a fidelidade de Deus não está equiparada à nossa. A fidelidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus não está prisioneiro à nossa capacidade de amar, à nossa capacidade de resistir, à nossa capacidade de sermos justos ou fiéis. Deus é infinitamente mais justo, santo, amoroso, misericordioso e fiel do que nós. Na sua infidelidade, no seu pecado, ele encontrou misericórdia, graça, compaixão que o conduziram além de si mesmo, além do vencedor. Davi experimentou na sua vida, no seu viver, em parte, o que o povo de Israel experimentou através da sua história. O Deus que os conduz além do que eles são capazes de caminhar. A igreja tem experimentado, e deveria ser a principal ferramenta de louvor e adoração a Deus nos dias de hoje, porque a igreja se fundamenta, a igreja está alicerçada na confiança, na graça de Deus, na misericórdia, na compaixão. Graça em ação, misericórdia em ação, compaixão em ação. Deus agindo muito além da capacidade humana ou do mérito humano. Deus não necessariamente retribuindo a justiça ou a santidade humana. Deus apresentando muito mais, concedendo muito mais do que merecemos. Essa é a mensagem que a igreja
deveria estar proclamando aí muito afora. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo e a misericórdia de Deus dura para sempre. Devemos louvá-lo, porque a sua misericórdia é eterna. Por que a misericórdia é eterna? Porque ela conduz ao perdão que faz com que permaneçamos no amor de Deus por toda a eternidade. Vida eterna. Abre as portas para a eternidade. Tudo que diz respeito a Deus é um convite para participarmos da vida com Deus por toda a eternidade. Eu sei que você está preocupado com hoje, eu quero saber hoje ou amanhã. Hoje é domingo, né? Descanso, para quem pode. Não, amanhã. Tem contas que eu não paguei, já amanhã já começam as cobranças. Há necessidades que eu não fui capaz de suprir, há compromissos que eu estou sendo colocado em prova. Eu tenho que honrar os meus compromissos. Eu quero saber hoje, eu quero saber agora. Eu quero saber o porquê. Porque Deus é fiel. A resposta é sempre essa, porque Deus é fiel. Como você saberia que Deus é fiel se você não tivesse enfrentado, não estivesse enfrentando o que está enfrentando? Como você poderia testemunhar sobre a fidelidade de Deus na tribulação ou na angústia, se isso nunca fez parte da sua vida ou do seu viver? Aliás, você nem precisa testemunhar, você nem precisa dar satisfação a ninguém sobre o que você está vivendo ou deixando de viver. A expressão pública disso é o louvor a Deus, é a adoração a Deus. E todo o povo é convidado aqui nos Salmos a refletir sobre essa verdade. Somente Deus sabe o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, e somente Deus tem esse poder e esse direito de te conduzir ao caminho ou através do caminho que ele preparou para a sua vida. Não adianta fugir. Não tente fugir de Deus. Não tente fugir de Deus. Permaneça junto dele. Permaneça fiel a ele. E ele vai revelar na sua vida o significado da palavra graça, o significado da palavra amor, o significado da palavra fidelidade. Fidelidade. As relações humanas são um traço mínimo do que essa palavra significa. Somente Deus é perfeita e absolutamente fiel a tudo que é correto, justo, santo. Então, permaneça em Deus, porque Ele nunca, nunca te abandonará. O salmista conclui: Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si a minha súplica, nem de mim o seu amor. Para experimentar ou experienciar desse amor, porque uma coisa é saber, outra coisa é viver na sua vida, no seu espírito, na sua mente esse amor. É preciso apresentar-se em louvor, em adoração, em gratidão ou em súplicas, não importa qual seja a situação. É momento, é oportunidade para apresentar-se diante de Deus. Se você acredita que não tem o que agradecer a Deus, que você só tem motivos para pedir, para suplicar ou para chorar, faça-o. Esse é o seu caminho. Esse é o seu caminho. O que está feliz, contente, está louvando. Se você está sofrendo e está triste, apresente a sua súplica, o seu lamento, a sua dor, a sua angústia, àquele que te conhece, aquele que sabe exatamente o seu momento, aquele que sabe exatamente o propósito, que é o que todos buscam hoje, né? O que a sociedade mais, é o que o mundo mais clama hoje, né? De um propósito, de um objetivo, o que fazer com tudo que Deus te deu, o que eu faço da minha vida, o que eu faço com a minha vida. Faça o que Deus propôs, esse é sempre o convite. Faça o que Deus planejou para você. É o melhor caminho. Decida-se por Deus e você sempre, sempre terá motivos para se alegrar e para louvar o nome do bom Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.